Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Deus, por mais um dia que tua misericórdia nos alcança, Pai. Tua misericórdia, meu Deus, dura para sempre, Pai amado. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos chama para te adorar, para te engrandecer, Senhor, para te agradecer, Pai amado, para dizer, meu Deus, que somos totalmente dependentes de Ti, dependentes do Teu amor, da Tua graça, Senhor, da Tua companhia, meu Deus. Senhor, te agradecemos ainda pelas providências que o Senhor nos dá, Pai amado, pelas bênçãos que o Senhor nos dá, Pai amado, pelas bênçãos que o Senhor ainda vai nos dar, Senhor. Pai, perdoe a nossa ingratidão. Muitas vezes, Senhor, o Senhor nos dá coisas maravilhosas, minuto a minuto, Pai, e não te agradecemos, meu Deus. Nos perdoe, Senhor. Perdoe a nossa ingratidão. Perdoe, Senhor, por não te buscar como o Senhor merece, Pai. Perdoe, Senhor, quando te trocamos, meu Deus. Te trocamos por coisas banais, Pai amado. Coisas que não nos edificam em nada, Pai amado. Perdoe, Senhor. Perdoe, Senhor, porque muitas vezes, Senhor, somos idólatras, meu Deus. Adoramos coisas que não é para adorar, Pai amado. Pois só a Ti devemos adorar, Pai. Só a Ti, Senhor, devemos render graças. Só a Ti devemos render culto, meu Deus. Porque Tu és o Deus verdadeiro, Pai. Tu és o Deus único, Pai amado. Tu és o Deus que sempre existiu e sempre existirá. Tu és o Deus que nos tirou, meu Deus, da escravidão do pecado. Através do Teu Filho Jesus Cristo, fomos libertos da condenação. E Ele nos trouxe para a vida, Senhor. Senhor, muitas vezes não lembramos, Pai. Ou fazemos, Senhor, de propósito, Senhor, o sacrifício, Pai amado. Esquecemos de propósito, Senhor. Ou muitas vezes não damos importância para isso, Pai. Para o sacrifício que Teu Filho Jesus Cristo fez naquela cruz por nós, Pai. Veio ao mundo, se fez carne como nós, Pai amado. Se rebaixou, Pai amado, pois Ele estava na Sua glória, Pai amado. E se rebaixou, se tornou um homem como nós, porém sem pecado. E se deu, meu Deus, se deu como sacrifício naquela cruz. Os nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, meu Deus, estavam sobre Ele, as nossas culpas, a nossa condenação, Pai, estava sobre Ele. E Ele foi tão maltratado naquela cruz, Pai. Tão rejeitado, humilhado, Senhor. Tudo isso, meu Pai, injustamente, porque éramos nós para estarmos ali, Senhor. Éramos nós que merecíamos aquela cruz, Pai. A morte que Ele morreu, Senhor, era nós que merecíamos. Perdão, Pai. Perdão por isso, Senhor. Mas graças a isso, Pai amado, graças a esse amor infinito, Pai, hoje temos vida. Vida em Ti, Senhor. Pois só há vida em Ti. Não há outro lugar, outro tipo de vida, Senhor, que encontramos. A vida só está em Ti, Pai amado. Obrigado, Pai. Obrigado por esse momento, por esse devocional que estamos fazendo, Senhor. E que Tua palavra, meu Pai, possa chegar aos lugares
que ainda não te conhecem, meu Deus. Aos lugares, Senhor, que nunca ouviram falar do teu evangelho, Pai. Que tua palavra, Senhor, que o Senhor possa nos usar para que tua palavra chegue lá, Senhor. E que também chegue aquelas pessoas, meu Pai, que estão afastadas de ti, Senhor. Que o teu evangelho, meu Deus, faça transformação. Que teu Espírito Santo, Senhor, transforme, Senhor, o coração dessas pessoas, Pai, para que elas percebam, meu Deus, que elas precisam de ti, que elas não são nada, nós não somos nada, Senhor, sem ti, Pai. Pai, te agradecemos por esse devocional e pedimos, Senhor, nos dê entendimento, sabedoria, Senhor, competência, meu Deus. Nos use, Senhor, de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional de Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Isaías, capítulo 65, versículo 19. Vamos ler do 18. Vamos ler do 18, versículo 18 até o 20, tá bom? Diz assim, o versículo 18. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém. E vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém, e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Vamos para o devocional de Spurgeon agora. E o devocional diz assim: os glorificados não choram mais, pois todas as causas externas de tristeza se foram. Não há amizade destruídas ou perspectivas malignas no céu. Pobreza, fome, perigo, perseguição e difamação são desconhecidos lá. Não há pesar da dor, nem pensamento de morte, ou abatimento por perda. Não choram mais, pois estão perfeitamente santificados. Nem o perverso de coração
nem o perverso coração de incredulidade os instiga a apartar-se do Deus vivo. Estão diante de seu trono, sem culpa e plenamente conformados à sua imagem. Deixarão de prantear aqueles que deixaram de pecar. Deixarão de prantear aqueles que deixaram de pecar. Não choram mais, porque todo medo da mudança é findo. Sabem que estão eternamente seguros. O pecado está excluído e os santos incluídos. Habitam em uma cidade que jamais será atacada. Se aquecem ao sol, sol que nunca se porá. Bebem de um rio que jamais secará. Colhem frutos de uma árvore que nunca murchará. Ciclos incontáveis revolverão, mas a eternidade não se consumirá. E enquanto a eternidade durar, sua imortalidade e bem-aventurança coexistirão com ela. Eles estão para sempre com o Senhor. Amém. Não choram mais, porque todos os desejos estão realizados. Não há o que desejar, já que não tenho. Não há o que desejar, que já não tenho. Olhos e ouvidos, coração e mãos, sentença, imaginação, esperança, desejo, vontade, todas as faculdades estão completamente satisfeitas. E por mais imperfeitas que sejam nossas ideias presentes, daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, ainda assim sabemos o suficiente. Pela revelação do Espírito, que os santos no céu são extremamente abençoados. A alegria de Cristo, que é uma plenitude infinita, de deleite, está neles. Eles se banham no mar sem fundo e sem costa da beatitude infinita. Esse mesmo descanso jubiloso perdura para nós. Pode não estar tão distante. Em breve, o salgueiro chorão será trocado pela palmeira da vitória. E as gotas de orvalho da tristeza serão transformadas em pérolas de felicidade eterna. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Amém. Vamos para a leitura em Jó. Jó capítulo 31, que diz assim, uma introdução que vai do versículo 1 ao 40, diz assim: que Deus me pese numa balança justa. Neste capítulo, Jó conclui a sua fala em uma série de juramentos de inocência. Ele declara que não cometeu certos pecados e pede que seja castigado
se não tiver dito a verdade. Versículos 8, 10 a 11, versículos 22, 28 e 40. Ele afirma ter sido correto em sua vida sexual. Versículos 1, 9 a 12. Sua inocência. Ele afirma ter sido correto em sua vida sexual. Versículos 1 e versículos 9 a 12. E social, versículos 13 a 23 e 29 a 32. E religiosa, versículos 24 a 28. Certo da sua inocência, Jó pede a Deus que julgue a sua vida. Versículos 6 a 7. E as suas palavras. Versículos 35 a 37. E o capítulo inicia assim: Eu jurei que os meus olhos nunca haveriam de cobiçar uma virgem. Se eu estivesse quebrado o juramento, que recompensa Deus me daria? E como é que lá dos céus o Todo-Poderoso me abençoaria? Pois Deus manda a infelicidade e a desgraça para aqueles que só fazem o mal. Deus sabe tudo o que faço. Ele vê cada passo que dou. Juro que não tenho sido falso e nunca procurei enganar os outros. Que Deus me pese numa balança justa, e Ele ficará convencido de que sou inocente. Nunca cobicei, nem adulterei. Se por acaso me desviei do caminho certo, se o meu coração foi levado pela cobiça dos olhos, se pequei ficando com qualquer coisa que pertence a outra pessoa, então que os outros comam o que semeei, ou que as minhas plantações sejam destruídas. Se o meu coração alguma vez foi seduzido pela mulher do meu vizinho, e se fiquei escondido espiando a porta da casa dela, então que a minha mulher se torne escrava de outro, e que as outras durmam com ela, e que outros durmam com ela. Se eu tivesse cometido este crime horrível, o tribunal deveria me condenar. Esse pecado seria um incêndio terrível, infernal, que destruiria tudo o que tenho. Sempre fui justo e caridoso. Quando o empregado ou empregada reclamava contra mim, eu resolvia o assunto com justiça. Se eu não tivesse agido assim, que faria quando Deus me julgasse? Que responderia quando ele pedisse contas? Quando ele pedisse conta dos meus atos? Pois o mesmo Deus que me criou também os meus empregados. Ele deu a vida tanto a mim como a eles. Nunca deixei de ajudar os pobres, nem permiti que as viúvas chorassem de desespero. Nunca tomei sozinho as minhas refeições, mas sempre reparti a minha comida com os órfãos.
Eu os tratava como se fosse pai deles e sempre protegi as viúvas. Quando via alguém morrendo de frio por falta de roupa, ou notava algum pobre que não tinha com que se cobrir, eu lhe dava roupas quentes, feitas com a lã das minhas próprias ovelhas. Ele me agradecia do fundo do coração. Se alguma vez fui violento com um órfão, sabendo que eu tinha o apoio dos juízes, então que os meus braços sejam quebrados, que sejam arrancados dos meus ombros. Eu nunca faria nenhuma dessas coisas, pois tenho pavor do castigo de Deus, e não poderia enfrentar a sua presença gloriosa. Nunca fui infiel a Deus. Jamais confiei no ouro. Ele nunca foi a base da minha segurança. Nunca me orgulhei de ter muitas riquezas, nem de ganhar muito dinheiro. Tenho visto o sol brilhar e a lua caminhar em toda a sua beleza. Porém, nunca os adorei, nem em segredo, e não lhes atirei beijos com a mão. Se tivesse cometido esse terrível pecado, eu teria sido infiel a Deus, que está lá em cima, e o tribunal deveria me condenar. Nunca fui vingativo, nem sovina, nem hipócrita. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos, nem fiquei contente se lhes acontecia alguma desgraça. E nunca fiz uma oração pedindo a Deus que matasse algum deles. Os empregados que trabalham para mim sabem que os meus convidados comem à vontade do bom e do melhor. Nunca deixei um estrangeiro dormir na rua. Os viajantes sempre se hospedaram na minha casa. Jamais procurei encobrir as minhas faltas, como fazem algumas pessoas. Nem escondi no coração os meus pecados. Nunca tive medo daquilo que os outros poderiam dizer. Não fiquei dentro de casa calado, com receio de que zombassem de mim. Aqui termino a minha defesa. Como gostaria que alguém me ouvisse. Aqui eu termino e ensino a minha defesa, e assino a minha defesa. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a acusação. E com orgulho eu carregarei no ombro e a porei na cabeça, como se fosse uma coroa. Darei conta a Deus de todos os meus atos, e na presença dele ficarei de cabeça erguida. As minhas terras nunca chorarão, nem gritaram ao céu contra mim. Pois se comi os seus frutos, sempre paguei os trabalhadores como devia. E jamais deixei que morresse de fome. Se não estou dizendo a verdade, então que nas minhas terras cresçam espinhos em vez de trigo,
e mato em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 31. Capítulo 31, versículo 4. Vê cada passo que dou. Referência: Jó capítulo 23, versículo 10. Capítulo 31, versículo 5. Juro. Quando no processo não havia testemunhas, o acusado fazia um juramento de inocência. Referências: Êxodo capítulo 22, versículos 7 a 8 e 1 Reis capítulo 8, versículo 31. Capítulo 31, versículo 6. Balança justa. A que dá o peso certo. Referência: Levítico capítulo 19, versículos 35 e 36. E Provérbios capítulo 11, versículo 1. Sou inocente. Referência: Jó capítulo 9, versículo 20 e Jó capítulo 33, versículo 9. Capítulo 31, versículo 7. Caminho certo. Referência: Jó capítulo 23, versículo 11. Capítulo 31, versículo 9. Mulher do meu vizinho. Referências: Êxodo capítulo 20, versículo 14. Provérbios capítulo 6, versículo 20 e capítulo 7, versículo 27. Capítulo 31, versículo 10. Minha mulher. Referência: Jó capítulo 2, versículo 9 e Jó capítulo 19, versículo 17. Capítulo 31, versículo 11. Condenar. Condenar à morte. Referência: Levítico capítulo 20, versículo 10. Capítulo 31, versículo 12. Esse pecado. O adultério comparado ao fogo. O adultério comparado ao fogo em Provérbios capítulo 6, versículos 27 a 29. Capítulo 31, versículo 15. O mesmo Deus criou também os meus empregados. Referências: Jó capítulo 34, versículo 19, Provérbios capítulo 22, versículo 2 e Efésios capítulo 6, versículo 9. Capítulo 31, versículos 16 e 17. Viúvas, órfãos. Referência: Jó capítulo 22, versículo 9. Capítulo 31, versículo 24. Jamais confiei no ouro. Referências: Salmos 49, versículos 6 e 7. Salmos 52, versículos 6 e 7. E Provérbios capítulo 11, versículo 4.
E Jó, capítulo 36, versículo 18. Capítulo 31, versículo 27. Nunca os adorei. A adoração do sol ou da lua era comum no antigo Oriente Médio, mas essa prática era condenada pela lei e punida com pena de morte. Referências: Deuteronômio, capítulo 17, versículos 2 a 5, e Ezequiel, capítulo 8, versículos 15 a 17. Capítulo 31, versículo 29. Jamais me alegrei com o sofrimento dos meus inimigos. Referências: Provérbios, capítulo 24, versículo 17 e 18. E capítulo 25, versículos 21 a 22. Capítulo 31, versículo 35. Que o Todo-Poderoso me responda. Referência: Jó, capítulo 5, versículo 1. E capítulo 37, versículo 20. Adversário. Aqui é Deus que está em oposição a Jó na questão da sua inocência. Jó termina a sua fala sem saber qual é a acusação que pesa sobre ele. Referência a Jó, capítulo 10, versículo 2. Capítulo 31, versículo 36. Eu a carreguei. Jó nada tem a esconder. Eu a carregarei. Jó nada tem a esconder. Versículos 33 a 34 do capítulo 31. E qualquer acusação feita contra ele cairá por terra. Versículo 37 do capítulo 31. E por fim, capítulo 31, versículo 38. Minhas terras nunca gritaram ao céu contra mim. Isso teria acontecido se Jó tivesse cometido injustiça contra aqueles que nelas trabalharam. Referência: Tiago, Desculpa, gente. Tiago, capítulo 5, versículo 4. E é isso, gente. Capítulo 31 de Jó. Que Deus abençoe.